oração, orando ao Senhor, clamando a Ele, sendo grato a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é em nossas vidas. Assim, Deus, te louvamos uma vez mais e queremos te agradecer pela grande oportunidade de estarmos mais uma vez em tua casa para louvar e agradecer o teu nome, sermos gratos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Continua conosco, Pai, nos ajudando. Deus, que o Senhor tenha sempre o controle de nossas vidas e de tudo aquilo que nós venhamos fazer, seja para glória, louvor e agradecer do teu nome, Senhor. Toma, ó Deus, primeiro e último lugar nessa casa, em nossas vidas. Vem, Senhor, nos guiar, nos dar a direção certa, para que possamos te cultuar como o Senhor é digno de receber toda honra, glória, louvor e adoração. Toma o teu povo que aqui está, aqueles que estão caminhando, se aprontando para chegar a esta casa, que o Senhor os ajude, os abençoe, os guarde, os livre e traga a tua casa, Pai, para que juntos possamos engrandecer o teu nome, ouvir a tua palavra, Pai, e sairmos aqui com os nossos corações transformados, ó Deus, pela tua poderosa palavra. Toma, ó Deus, primeiro e último lugar. Uma vez mais eu te peço, por tudo te louvo e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Paz seja Deus.
Glória a Deus. Queria convidar os irmãos uma vez mais a ficar de pé. Queria fazer uso hoje da palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 6. Nós iremos ler do versículo 9 até o versículo de número 17. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 até o de número 17. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa estar acompanhando, nós possamos fazer uma leitura alternada. Eu leio um versículo, os irmãos lêem o versículo seguinte, assim como nós temos de costume. Diz assim a palavra de Deus: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Todos, 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Pai, te louvamos e queremos uma vez mais te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade de podermos estar aqui, para assim, Senhor, sermos gratos a ti, pela grande oportunidade de poder louvar o teu nome. Toma, Senhor, esse momento de louvor e adoração ao teu nome, que o Senhor venha sondar os nossos corações, para que possamos dar a ti o verdadeiro louvor, que só o Senhor é digno de receber. Toma mais uma vez nossas vidas em tuas mãos, assim eu te peço, e uma vez mais te agradeço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Incessantemente eu te procuro, e com meu espírito perseguirei tua glória. Pois ao buscar a tua presença, sei que me
começar a buscar a tua presença, Senhor. Pois ao buscar a tua presença, eu sei que virás, sei que virás. Invade contra a luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego. Faça de teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Se no mais profundo abismo ou no mais alto céus eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás e a noite brilhará como um dia e eu estarei envolvido em tuas cordas de amor. Se no mais profundo abismo ou no mais alto céu eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás e a noite brilhará como um dia e eu estarei envolvido em tuas cordas de amor. Invade tanto a luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego. Faça de teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, nessa noite. Oh, Espírito Santo. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim, até o céu. Tuas misericórdias sem fim, como
vem tentando me afastar de ti. Escuridão procura me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Eu preciso de ti. Glória a Deus. Queria pedir para você baixar a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. O Senhor nos ajude a cada dia permanecermos fiéis com as nossas contribuições para a sua obra, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho, atendendo a necessidade da igreja no contexto geral, né? Tanto na parte física da igreja, como também daqueles irmãos que certamente precisam da contribuição dos demais. Pai, te louvamos e queremos te agradecer, e eu quero nessa noite, ó Deus, apresentar todos aqueles que irão te ofertar, que irão dar os seus dízimos, Senhor, que irão dar as suas contribuições. Que o Senhor os ajude a cada dia, Pai, a permanecerem fiéis, ó Deus, e que o Senhor continue abrindo as portas, dando a eles, Pai, a condição necessária para que cada um possa, Senhor, manter a sua casa, manter as suas famílias e assim, de forma contínua, contribuir com a tua obra para o avanço do teu reino. Toma, Deus, primeiro e último lugar na vida de cada um dos teus filhos. Toma aqueles que ainda não entenderam e que não contribuem, os motivos, Pai, pelos quais são muitos, mas que o Senhor possa dar a eles o entendimento certo, correto, Pai, de como devemos contribuir para o crescimento do teu reino. Toma, Deus, primeiro e último lugar, assim eu te peço e uma vez mais te agradeço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador
essa oportunidade que as vamos louvar o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Somos gratos ao Senhor mais uma vez por estarmos aqui, com mais essa oportunidade que nos é dada, mas que aproveitada por poucos, infelizmente, né? Mas isso deve nos levar a uma motivação maior de perseverança. Esse texto lido nessa noite, ou por que não dizer, já lido por várias vezes, há mais de meses que a gente tenta aqui de alguma forma concluir a fala desses 17 versículos que nos ensinam muitas coisas. E a cada leitura que nós fazemos, nós trazemos algo mais da parte de Deus. Não chega a ser algo novo, né? Mas eu diria que nos alimenta de uma forma diferente. A gente consegue sentir Deus de uma forma diferente na proporção que a gente persiste em ler a sua palavra, uma ou duas ou três, ou quantas vezes nós iremos ler, sempre nós iremos ouvir Deus falar conosco. E incrível, irmão, que sempre é de uma forma de acordo, não com o que queremos ouvir, mas de acordo com a nossa necessidade, né? Eu não sou diferente de nenhum dos demais aqui, ou dos que estão ou que irão nos assistir, e acredito que todos nós, sem exceção, quando buscamos a Deus, nós iremos ter uma compreensão dentro da necessidade de cada um de nós. Talvez Deus fale a mim de uma forma e para você Ele fale de outra, mas isso sempre será de uma forma que nós necessitamos ouvir. Eu aprendi que nós precisamos, ao expor as Escrituras, e essa tem sido o maior desafio dos pregadores dos últimos dias, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Geralmente nem se lê o texto, né? Muitas vezes numa pregação, o camarada ali arranja um título, coloca um título e ele tenta falar alguma coisa sobre aquele título, e aí ele vai se adequando ao título que ele escolheu. Muitas vezes não é nem o que a própria Escritura está dizendo, é uma exegese dele mesmo, né? É o entendimento dele que ele vai colocando naquele texto. E a palavra de Deus não nos ensina dessa forma, né? Ela nos ensina a ler a palavra, compreender a palavra. E aí, quando estamos lendo, aplicar essa palavra à nossa vida. E esses versículos que eu quero com os irmãos hoje compartilhar, que a gente já leu, que foi do versículo 9 ao versículo de número 17, mas eu quero aqui ler do 9 ao 11,
para que a gente possa estar tirando, né, absorvendo algo de que Deus certamente irá falar aos nossos corações, que diz assim a palavra de Deus: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iriam morrer, tanto igualmente como eles foram. Aqui nós aprendemos, temos algumas lições nesses poucos versículos, nesses primeiros versículos, e fala da abertura do 5º selo. São 7 selos. Quando nós lemos os primeiros versículos do capítulo 6, o primeiro selo nos dá o entendimento de que, quando nós compreendemos que esse primeiro cavaleiro do cavalo branco é Cristo, nós já aprendemos que, se assim nós entendemos que ele é Cristo, então logo após a vinda de Cristo, surgiu uma grande perseguição. Por conta de quê? Por conta que Cristo, por trazer a mensagem de paz, da cruz, da reconciliação, as boas novas, e por ser ele o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus conselheiro, e ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, já que eles rejeitaram, na verdade, a cruz de Cristo, só lhe restou a espada, né, do próprio inimigo, vindo assim depois da vinda de Cristo. Sempre que Cristo aparece, o inimigo de nossas almas, ele se levanta e ele se revolta. Quando Cristo vem e oferece a paz aos homens, e ele é rejeitado, e essa paz é rejeitada, vai sobrar a guerra. Vai sobrar a guerra. Nós sabemos que toda e qualquer guerra, sem exceção, após uma guerra, ela vai trazer muitas desordens, do tipo fome, escassez, miséria, e foi exatamente isso que, ao abrir-se o 2º selo após o primeiro, tendo a ideia de que o primeiro era Cristo, o 2º selo, veio a guerra. E após a guerra se abre o 3º selo, que é o cavalo preto, o cavaleiro que vem com a balança na mão. E nós já aprendemos que balança que dá a ideia de peso, de medir, de colocar limite, de racionamento, traz uma ideia de escassez. Então a guerra traz a fome, a guerra traz a fome, a desgraça sobre a terra, sobre a humanidade. E após abrir o 3º selo, vem o 4º selo, que é o cavalo amarelo, que não é exatamente amarelo, né? No original, se você for observar, é, na verdade, uma cor como se fosse a cor da morte, uma cor apática, uma cor de alguém que já morreu. Se você olhar, uma pessoa que morre, ela tem uma cor muito feia, né? A cor de uma pessoa que morre é uma cor que nos causa tristeza só em olhar, muda totalmente a figura da pessoa. Então esse animal dá essa ideia, e ele traz consigo a morte, e ele vem com uma grande espada, e essa espada traz todo tipo de morte. Ele vem juntamente, a Bíblia diz que ele vem junto com ele, vem o inferno, certamente, né? A morte ceifa
a vida, o corpo, e o inferno colhe a alma do homem, daqueles que certamente morrerão sem Cristo, porque nós entendemos aqui que no versículo 9, os que morrem em Cristo, eles têm um destino totalmente diferenciado daqueles que morrem sem Cristo. A Bíblia fala que, na verdade, esses 3 animais, após o primeiro, o cavalo branco, esses 3 animais, eles trazem todo tipo de pertiliência, de mazela, de destruição, de fome, de guerra, tudo que você imaginar de ruim, eles trazem. E quando se abre o 5º selo, está no versículo de número 9, a Bíblia diz que quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos, que tinham as suas vidas ceifadas. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos. Por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. E o interessante aqui é que no último versículo, no versículo de número 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, que certamente iriam morrer da mesma forma como eles morreram. Isso não aqui significa que eles iriam morrer da mesma forma no sentido ser morto por alguém, perseguido e ser morto por alguém. Não exatamente todos seriam isso, mas o que ele está dando a ideia de que seria morto sem negar o nome de Cristo, sem renunciar à sua fé, porque é exatamente isso que o texto diz. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Louvado seja o nome do Senhor. Nós percebemos que eles fazem um clamor, eles clamam, Eles clamam a Deus dizendo da seguinte forma, e clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Eles clamam pedindo justiça. Eles clamam pedindo justiça porque eles morreram sem negar o nome de Cristo. E a observação aqui que Deus faz a eles é que eles não devem se preocupar com isso. É que eles não devem ter nenhum tipo de preocupação por não ter acontecido ainda a vingança contra eles e contra aqueles que certamente morreram e iriam morrer e estavam em perseguição. E aí eles dizem, clamaram em grande voz dizendo: até quando? Eles indagam, eles perguntam até quando? Não porque, olha só, então cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, nós aprendemos que nós não devemos nos preocupar acerca da vingança. Nós não temos que se preocupar com aquilo que se levanta de forma injusta contra as nossas vidas. Eu até encorajo aos irmãos, eu sempre tenho que alguém vem falar para mim de injustiça, que foi injustiçado por alguma causa, por algo que aconteceu, e eu sempre de forma costumeira eu digo: irmãos, é válido, é muito melhor você ser acusado injustamente do que você ser acusado por algo que você fez. O próprio Jesus disse isso lá em Mateus
no capítulo 5, falando das bem-aventuranças, se não me falha a memória, versículo 11 ou 12, ele diz que bem-aventurados sois vós, quando alguém injuriado e mentindo, e disser todo mal contra vós. O que ele diz sobre isso? Alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então nós aprendemos aqui, nós entendemos aqui, que eles clamam por justiça, mas a justiça de vingança aqui não é exatamente por eles, mas a ideia aqui é da honra de Deus. Eles querem vingança pela honra de Deus, porque eles entendem que Deus aqui está sendo desonrado, porque eles, por servirem a Deus, estão sendo perseguidos até a morte. Então quero nessa noite lhe encorajar a toda injustiça que é cometida contra você. Não peça para que Deus se vingue no sentido de que você seja beneficiado com isso, mas que Deus seja louvado, seja glorificado através da sua vida, da sua injustiça. Olha o que eles dizem: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho que eles sustentaram. Ele diz: clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, soberano, santo e verdadeiro. Eles exaltam a Deus, e eles entendem aqui que Deus está sendo desonrado pela forma como eles estão sendo mortos. A ideia aqui não é de vingança, de justiça própria para si, mas porque o nome de Deus está perdendo a sua honra. E isso nos ensina, nos encoraja, nos leva a fazer exatamente isso. Geralmente quando nós falamos que estamos passando por alguma humilhação, ou existe muitas pessoas que dizem, né, e falam: mas a minha vitória está muito próximo de chegar. Deus vai fazer com que essa injustiça, né? E as pessoas geralmente quando elas dizem isso, elas dizem com o tom, o desejo de que aquela pessoa seja punida, para que assim ela possa estar sendo vingada da injustiça que foi cometida contra ela. E por que não muitas vezes dizer, né, bem feito, quem mandou mexer com o ungido de Deus? Essa semana, alguém perguntando sobre o transporte recuperado, que foi furtado, disseram: pastor, é assim mesmo, Deus, né, ele pesa a mão quando alguém mexe com aqueles que servem a Deus. E eu disse para aquela pessoa com toda a educação: minha irmã, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que na verdade essa pessoa, porque a pessoa que assim chegou a levar esse transporte, ela infelizmente foi a óbito porque foi pega furtando. O que aconteceu é que ela colheu o que ela plantou. Não tem nada a ver com a mão de Deus se vingando porque foi da minha pessoa, que sou um pastor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não espere que Deus vingue você. Não espere que Deus vingue pelas injustiças que está acontecendo com você. Não faça esse tipo de apelo, não faça esse tipo de oração. E alguém já até usou esse próprio texto para usar esse argumento. Olha aqui, até as almas no céu clamam por vingança. Porque ler o texto de cabeça para baixo. Porque o texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é que eles estão vendo que o nome de Deus está sendo desonrado. Não é pela própria vida deles em si, mas porque o nome de Deus está sendo desonrado. E as nossas orações, as nossas petições, o nosso clamor pode ser sim um clamor com alto tom de voz, mas sempre na expectativa e na intenção de louvar e glorificar ao Deus que nós servimos. Porque essa
essa deve ser a ideia de todo cristão. Porque, na verdade, e o primeiro ponto vai nos ensinar, que as almas dos que morreram pela sua fé, eles estão nos céus. Eles estão com Deus. Num lugar onde não há mais dor. Num lugar onde não há mais sofrimento. Num lugar onde não há mais angústia. Porque, na verdade, a abertura desse quinto selo, ele muda o cenário. O cenário muda, sai da terra e vai para os céus. Agora João contempla os céus. Agora João contempla aqueles que rejeitaram a sua própria vida, que sustentaram a sua fé com o seu bom testemunho, não se renderam ao pecado, não a si mesmo, nem ao diabo, não ao mundo, e sustentaram a sua vida, não negando a sua fé na palavra de Deus. Irmãos, e é o que nós precisamos, e nós vamos precisar dessa sustentação. Não é só hoje, não é amanhã, não é durante uma semana, um mês, um ano. Nós precisamos nos manter firmes, nos sustentando como a palavra de Deus sendo a pedra angular, a pedra de esquina, a sustentação da nossa fé, da nossa caminhada. Nós precisamos plenamente, de forma plena, sem olhar para trás, sem ficar em cima do muro, sem pensar em dois pensamentos, mas pensando igualmente, nos refugiando na palavra de Deus, porque essas almas elas foram mortas, e na verdade, a ideia é de que não para por aí. O próprio Deus diz a elas que elas devem continuar. Elas recebem vestes e elas recebem um conselho para descansarem até que se cumpra o número de seus conservos que irão morrer igualmente da forma como eles morreram. Então se entende que uma matança contra os cristãos é contínua. Contínua. Quando João escreve essa carta, e João foi o último dos apóstolos, todos os apóstolos já tinham morrido. Muitos cristãos primitivos já tinham perdido a sua vida. E agora ele está falando daqueles que morreram, mas ele fala que outros ainda irão morrer, irão padecer, irão sofrer. Mas por quê? Por causa da palavra de Deus e pelo bom testemunho que sustentaram. Então, qual é o conselho nessa noite diante dessa palavra? Nós precisamos nos manter firmes e fortes, todos os dias, sem olhar para trás, sem olhar para trás, porque aquelas almas, elas sobreviveram, não no sentido físico, elas morreram, mas elas estavam nos céus, na eternidade com Deus. Elas receberam vestes e receberam também o direito de descansar até que completasse o número dos seus conservos. E nós precisamos, porque muita gente diz da seguinte forma: pastor, mas eu acho que nós não vamos passar mais por nada disso, porque os nossos irmãos já morreram por nós, eles já morreram para que a gente não passe por isso. Digo, não, isso não existe. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por aflições, como muitos ainda hoje morrem por conta da sua obediência à palavra de Deus. E a pergunta é: você está disposto a viver o evangelho genuíno?
Você está disposto a morrer por Cristo, pela palavra dele? Você está disposto a renunciar você mesmo, todos os dias? Olha, irmãos, eu estou indo até longe demais, né? Porque morrer fisicamente pela palavra de Deus é uma coisa, para muitos, impossível. Impossível. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Quem disse que muitos ainda iriam morrer, não sou eu. Essa não é uma ideia do pastor Silvio. Quem disse isso foi o próprio Deus. Aquelas almas que clamaram por justiça. E a ideia era exatamente essa. A ideia é de que o fim não irá chegar enquanto isso não acontecer. Ele diz, olha, eles receberam vestes e foram dito a elas que elas repousassem ainda um pouco tempo, até que completasse o número dos seus concebos. Isso significa que há um número a se completar. Há um número a se chegar a uma numeração certa, estabelecida por Deus. Há um tempo, sim, mas há um número também para que se complete. Porque Deus tem os seus, aqueles dos quais Ele chamou, Ele escolheu. E nós somos esse povo. Nós somos esse povo. Jesus disse que havia outras ovelhas, fora do aprisco, que era necessário que ele viesse trazer para dentro do aprisco. Que nós não sabemos exatamente quem é. Você não sabe exatamente quem vai para o céu, quem vai ser salvo. Mas existe uma coisa que eu e você podemos saber. É se nós somos escolhidos. Você pode até me julgar e dizer que eu não sou ou dizer que eu sou. Mas se existe uma pessoa que você tem certeza que é escolhido, é você mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala do penhor do Espírito Santo. Nós temos o penhor, nós temos a garantia. E Ele lhe ergue, lhe levanta, lhe anima todos os dias na sua caminhada. Ele que lhe encoraja, Ele que coloca fé no seu coração, Ele é que conhece a sinceridade da sua alma, do seu ser, do mais íntimo que existe em você. Você talvez possa julgar alguém, se ela é ou não. Mas você deve ter a certeza se você é escolhido de Deus. Você precisa ter essa garantia. Porque na verdade todos nós temos essa garantia. E essa garantia se chama Espírito de Deus. Quando Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, e versículo 30, e não vos entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Todos nós temos esse selo, temos essa marca. E é interessante que a ideia aqui de que Deus tem o controle de todas as coisas é que nem um fio sequer do nosso cabelo, por sermos escolhidos dele, pode ser tocado sem a permissão de Deus. Você sabia disso? Que nada pode acontecer com você sem que Deus antes permita. Nada, absolutamente nada. Mas existe
uma coisa que nós precisamos observar. Nós precisamos observar uma coisa. Nós só conseguimos servir a Deus porque Ele nos dá poder para testemunhar a sua palavra. Você não consegue testemunhar a palavra de Deus em sua vida se o próprio Deus não assim lhe der. Nós não temos a capacidade em si mesmo de servir a Deus, de nos alegrar por nós mesmos. Não! A alegria que temos no coração de servir a Deus não vem de nós mesmos, mas é algo dado por Deus a cada um de nós. As pessoas têm muita dificuldade para acreditar que elas são escolhidas e que de certa forma são predestinadas a servirem a Deus. Mas eu conheço muitas delas que não acreditam nisso. E quando você vai falar para ela a respeito da sua vida de tristeza, de desânimo, ela diz que não tem força. Ao mesmo tempo que ela diz que não tem força, ela diz que ela é que escolhe servir a Deus. Ao mesmo tempo que ela diz que é desencorajada, que não tem ânimo, ela diz: eu tenho certeza que eu preciso querer. Eu preciso querer ir para o céu, porque se eu não quiser para o céu, eu não vou. Como se isso fosse da capacidade dela querer ir para o céu. Não é, irmãos. Nós, humanamente falando, nós não temos força, desejo, ânimo para servir a Deus. A Bíblia diz que Ele é que há de completar a boa obra na vida de cada um de nós. Então essas almas, elas clamam. Elas clamam. Deus dá poder aos seus escolhidos para morrerem por causa da sua própria palavra. Você lembra de Pedro? Quando Pedro disse a Jesus que era capaz de morrer por ele: eu sou capaz de morrer por ti. A Jesus: você mesmo não. Porque antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E assim aconteceu. E já no final lá, Jesus já quase assunto aos céus, chama Pedro, reúne os discípulos e diz: Pedro, tu me ama 3 vezes. A primeira vez Pedro foi desfalecendo, e na última vez, escute isso, na última vez, ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro estava agora contando a sua deficiência de amar a Cristo por si mesmo. Quando Jesus escuta a sinceridade de Pedro, a sua renúncia de si mesmo, a sua renúncia da sua autocapacidade de si mesmo, porque antes, lá no início, ele disse o quê? Eu sou capaz de morrer pelo Senhor, ninguém vai fazer isso com o Senhor. Ele auto se titula alguém capaz de amar e morrer por Jesus. Mas Jesus diz a ele lá no final. E ele vai, na primeira vez, ele fala em alto e bom tom, e ele vai diminuindo o tom, diminuindo, até mostrar no seu coração a necessidade que Cristo tomasse em suas mãos e fizesse de fato com que ele o amasse de verdade. E ele diz: tu sabes, Senhor. Aí Jesus diz: pois apacenta as minhas ovelhas. Quando nós entendemos que não somos capazes por si mesmos de amar a Deus e de fazer a vontade de Deus por nós mesmos, o Senhor nos capacita a fazer com graça, com poder, com autoridade, com a unção, com a virtude do seu Espírito,
Quando você se define que você precisa dele, é como o hino que diz: mais grato a ti, eu preciso de ti, Senhor, eu dependo de ti. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa autossuficiência de amar a Deus por nós mesmos, aí Deus nos ensina a amar de verdade, porque foi Ele que nos amou primeiro. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é capacidade nossa de forma nenhuma. E Jesus deixa isso bem claro em Mateus capítulo 24, versículo 9 ao 10. Ele diz assim, ó: então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo aqui que eles iriam desistir, mas que eles seriam entregues, perseguidos, torturados por causa do nome dele. Ora, se era por causa do nome deles, do nome dele, então certamente eles não iriam desistir, como não desistiram. E isso fica para nós, que nós precisamos buscar a Deus da mesma forma. Porque essas almas, elas não pedem vingança por algo de si mesmo, mas elas pedem no sentido de honrarem a Deus, porque a pergunta delas não é a mesma de Jesus de forma nenhuma. A pergunta de Jesus na cruz é: por que, Pai? Por que, Pai, me desamparaste? Mas a pergunta deles não é essa, mas é até quando? Eles têm a certeza de que o dia da vingança do nosso Deus irá chegar. Então, por mais que seja duro, por mais que seja difícil, por mais que o tempo parece que não passa e só as coisas acontecem, tudo fica mais difícil para nós. Mas nós precisamos entender que a medida de Deus, da sua paciência, há um limite, há um dia que vai cessar, que Deus vai barrar todas as coisas, e o limite de Deus vai chegar. Não pense que Deus vai deixar impune a minha e as injustiças que acontecem com você e comigo, porque Ele não vai. De forma nenhuma. Eles não perguntam se, mas até quando. Esse clamor, ele não pede exatamente vingança de si mesmo, mas a vingança pela honra de Deus, a vindicação da justiça de Deus. Está lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 7 ao 8, que diz da seguinte forma: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, até eles clamarem de dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-los? Claro que não. Ele diz: digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso é um alerta, isso é uma deixa para que nós possamos buscar a Deus, sermos encorajados a guardar a sua palavra, a viver uma vida de obediência, porque no dia da vingança do grande Deus, irmãos, a fé será algo escasso na vida de muitas pessoas. Quando você vê alguém dentro da igreja, que a palavra está sendo dada, está sendo ensinada, e as pessoas estão roendo as unhas, ou chupando chiclete, ou sem dar crédito àquilo que está sendo pregado. Quando termina o culto, pergunte o texto que foi lido, talvez ela não sabe. O que você pensa que é isso? Falta
de fé, de desejo, de ânimo, de fome de Deus, de entender as coisas de Deus, falta de temor de Deus. Porque a igreja não é um lugar qualquer. É um lugar onde nós saímos de casa para pedir para que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. E talvez você diga nessa noite, mas pastor, eu realmente não tenho desejo. Essa pessoa é a de mais necessitada de ouvir e entender a palavra de Deus. Você deve rasgar a sua alma e pedir para que Deus abra o seu entendimento, a sua compreensão, para que você entenda e você tenha fome e sede de Deus. Porque se não há desejo no seu coração, se não existe fome de Deus no seu coração, se não existe reverência pela palavra de Deus em sua vida, você está necessitadamente de que Deus abra os seus olhos para que você sinta Ele na sua vida. E a Bíblia diz, em Romanos, capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Se você almeja vestir as vestes brancas das quais aquelas almas foram vestidas, receberam, para descansar um pouco tempo, ou o tempo necessário até a vinda de Cristo, você precisa ouvir e testemunhar a palavra de Deus. Porque, irmãos, se muitos crentes que de certa forma ouvem a palavra de Deus, são pessoas frequentes na igreja, não conseguem testemunhar Cristo em suas vidas, o tão fácil que hoje é ser crente, ser membro de uma igreja, ser crente numa igreja hoje, principalmente no Brasil, é muito fácil. Eu costumo dizer que ser crente no Brasil é como tirar doce da boca de criança. É uma moleza, é muito fácil. Tem culto de todo jeito, para todo gosto, de todas as formas. Para quem quer ouvir o que quer ouvir. Da palavra, sem uma vida de oração, sem uma vida de busca por Deus, quando passar por uma perseguição, por uma aflição, o que será desse crente? O que será desse cristão? O que será dessa pessoa? Então nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Se você não almeja o céu, disse Paulo, se nós atentarmos unicamente, exclusivamente para as coisas dessa terra, para essa vida terrena, se você está satisfeito somente com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com o seu futebol, com o seu racha, com o seu celular, com a sua televisão, com o seu entretenimento, Paulo diz que você, eu, ou qualquer um, é o homem mais miserável dessa terra. Se você não tem em mente vida eterna, se você está absolutamente satisfeito, exclusivamente só com as coisas deste mundo, Paulo diz que essa pessoa é o ser humano mais miserável dessa terra. Se você está satisfeito com uma vida tranquila, de não problema, não dificuldade, de que tudo tem, de que nada falta, de que tudo dá um jeito, e não tem uma vida de desejo pelas coisas de Deus, diz um certo pregador, que há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo. E eu acho que é mais do que hora de nós revermos os nossos conceitos.
Porque Paulo chega a dizer que as lutas, as dificuldades dessa vida não dá para comparar com a glória que nos espera. Em um outro momento, ele também diz em Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, que está com Cristo, está aqui com os irmãos. Ele fala, olha irmãos, está com vocês, participar da glória de Deus, da presença de Deus é algo muito bom, algo muito maravilhoso. Mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Muito mais, está muito mais além. Paulo entende que estar em Cristo é algo extraordinário, está acima de qualquer prazer, de qualquer gozo. E olhe que Paulo estava falando da vida dele nessa terra, servindo a Deus, com a presença de Deus, com os irmãos, até mesmo fazendo certos milagres. Ele diz que estar em Cristo é incomparavelmente melhor. Mas o que tem de crente satisfeito com essa vidinha tranquila, terrena, né? Satisfeita. Igual a parábola em que Jesus conta do rei que fez a grande festa, né? E mandou convidar os seus amigos mais chegados, mais próximos, e todos eles deram aquela desculpa lá esfarrapada. Um foi casar, o outro comprou junta de boi, o outro comprou terras. Todos satisfeitos com a sua vida terrena. E o que tem de crente nessa terra, nessa nação, vivendo uma vida medíocre, podemos se dizer dessa forma, notória, sem graça, sem poder, sem unção, sem virtude de Deus, com a sua mente espiritual atrofiada em relação à voz e à vontade de Deus para a sua vida. Tivemos uma oração essa semana e o meu coração se alegrou durante toda a oração, mas eu fiquei muito mais feliz quando alguém que veio visitar essa igreja e disse que ela só esqueceu de uma coisa quando veio para cá. Que eu perguntei a ela, ela disse com um sorriso, brincando, né? Disse, eu esqueci do lenço, porque eu precisava de um lenço para colher as minhas lágrimas, de tanto que eu chorei na presença de Deus. São poucos crentes que desejam isso, que têm esse desejo, essa fome, essa sede, essa sensibilidade de Deus em suas vidas. Para sair de casa a um shopping ou qualquer outro lugar, não há dificuldade, não existe dificuldade nenhuma. Para qualquer coisa nessa vida, tudo tem tempo, tudo vai, tudo dá certo, tudo se dá um jeito. Mas quando se trata de buscar a Deus, há dificuldades, há todo tipo de empecilho, de coisas que se colocam no meio do caminho e intervém e trava aquela pessoa, e ela não vem buscar a Deus, porque ela já sai de casa, ou ela já está em casa pensando que não adianta ir orar, porque as motivações são motivações erradas. Mas nós precisamos aprender com Deus. Buscar a Deus nesse sentido. Entender que o fim está muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. Não falta absolutamente nada para Cristo vir buscar o seu povo. Porque se tem um sinal estampado no meio dos crentes que evidenciam uma eminência forte da vinda de Cristo, é a ausência de fé. E isso deveria, ao mesmo tempo, nos entristecer, mas ao mesmo tempo nos servir de alerta. Meu Deus, se a minha fé está sendo abalada, isso é um sinal que eu preciso me retratar. Isso é um sinal que eu preciso buscar a Deus de alguma forma para reverter isso.
Eu preciso me colocar à disposição de Deus e dizer a Ele, no mínimo, que isso não está certo, isso está errado, e Deus precisa mudar a minha forma de ver, de crer, de entender e de senti-lo. Porque o meu coração deve arder pela vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. É você ver a impiedade, é você ver o erro, é você ver o pecado, é você ver a frieza espiritual e você não ir junto, é você buscar abrigo, é você pedir socorro, é você clamar a Deus e pedir para Ele lhe fortalecer e você não continuar nessa. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos buscar a Deus. Porque ao mesmo instante que Deus não permite que nem um fio de cabelo da nossa cabeça seja tocado sem que haja a permissão dEle. Da mesma forma como Ele tem o poder de nos guardar, Ele também. Nós precisamos saber que nós não fomos chamados, Paulo diz aos Filipenses, nós não fomos chamados, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me contrago-lo, ou seja, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, eu estou a ponto de me colocar como libação. Libação era uma forma de sacrifício em forma líquida. Fosse um vinho, uma bebida cara, ou até mesmo um azeite sendo derramado. Então Paulo diz, olha, eu estou preso e sendo injustiçado, mas eu estou muito feliz. E a minha vida eu entrego ao Senhor como libação, como um sacrifício a se derramar na presença dEle para fazer a vontade dEle. Então, da mesma forma como nós somos chamados, e o Senhor tem o poder de nos guardar, para nos livrar de todos os males, nós devemos também entender que nós devemos estar prontos para sofrer, padecer, por amor a Ele, ter as nossas vidas sacrificadas por Ele. Será que nós estamos de fato prontos para isso? Será que nós temos esse entendimento? Será que nós nos colocamos inteiramente à disposição de Deus para viver uma vida dessa forma? Mesmo sendo uma vida injustiçada, porque sempre que nós somos injustiçados, nós viramos logo beiço, ficamos logo com raiva, e nós dizemos que não vamos fazer mais, porque fomos injustiçados, porque fizemos tanto, e não fomos reconhecidos, e somos injustiçados por aquilo que nós estamos fazendo. A injustiça deve nos motivar, a injustiça deve nos levar a crer, a confiar, de que mesmo assim Deus está conosco. Porque é isso que nós aprendemos com os apóstolos. Foi isso que Jesus ensinou a eles. E é isso que o Senhor tem nos ensinado todos os dias, até o grande dia da sua vinda. Louvados de Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Eu quero encorajar os irmãos nessa noite de que as nossas vidas, elas estão inteiramente nas mãos de Deus. E nós podemos confiar nele. Ter a certeza
que toda essa injustiça que muitas vezes nós somos mesmo, né? Muitas vezes nós somos injustiçados. Muitas vezes nós fazemos e realmente não somos vistos de forma certa. Somos interpretados de maneira errada. Somos injustiçados até mesmo pelos pensamentos das pessoas. Mas Jesus encoraja, ou nos encoraja, com esse texto, quando ele diz àquelas almas que elas descansem, porque na verdade aqui vestes brancas é sinônimo de pureza. Se elas receberam aquelas vestes brancas, é porque elas foram justificadas. Seus pecados foram perdoados. A sua vida diante de Deus valeu a pena. E eu quero lhe encorajar nessa noite. Não olhe para as dificuldades que você já enfrentou, ou que você está enfrentando, ou que você irá enfrentar ainda. Eu não vim aqui dizer para você que é fácil. Cristo não nos prometeu de forma nenhuma vida fácil para lhe seguir. Muito pelo contrário. Todos aqueles que se aproximaram de Cristo e que colocaram as suas vidas à disposição, os únicos que não desistiram, irmãos, escute isso nessa noite, foram aqueles que foram a Ele pelas motivações certas. Todos aqueles que foram a Cristo pelas motivações erradas, foram até bom no seu discurso, foram até bom no seu argumento, usaram a própria lei, usaram a sua própria vida, usaram até a resposta de Jesus para o seu argumento ficar bem embasado. Mas todos aqueles que foram a Ele pelas motivações erradas, acabaram desistindo da sua caminhada. Então sirva a Deus pelas motivações certas. Sirva a Deus na esperança de vida eterna. Tire os seus olhos dessa terra. Na verdade, o que mais tem levado as pessoas a uma vida de ansiedade é porque as pessoas têm focado a sua esperança nas coisas terrenas. E é exatamente isso o motivo de muitos desistirem da sua caminhada. É porque servem ou estavam servindo a Deus pelas motivações erradas. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Mas a fogueira queimava, se ouvia os louvores de nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo.
palavra, pela tua presença, meu Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque sabemos que te amamos, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Permanece em nossas vidas, nos ajudando. Não permita, Pai, que venhamos desfalecer, Senhor, que o Senhor possa permanecer em nossas vidas. Ó Deus, que o teu Espírito, que é o penhor, que nos garante a certeza de vida eterna, Pai, que nos dá, Senhor, segurança, Senhor, jurídica diante do teu trono. Ó Pai Santo e Justo, Ele que nos leva a uma vida de entendimento, de temor, de tremor, uma vida de obediência, Pai, uma vida, Senhor, de retidão, uma vida de renúncia do pecado, uma vida de mudança, de metanoia, de transformação, de libertação, de cura espiritual. Pai amado, Santo e Justo, quero, Senhor, te apresentar este culto como louvor e adoração ao teu nome. Tudo que foi, Senhor, feito nessa noite, Pai, que o Senhor venha receber, ó Deus, Senhor, como uma forma de te agradar, como uma forma de cultuar o teu nome. Pai, que o Senhor venha nos encorajar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor não permita que o desânimo, Pai, tome, ó Deus, posse dos nossos corações, mas que possamos nos render sempre aos teus pés. Ó Deus, que a tua palavra venha sobrepor aos nossos corações, aos nossos desejos, a nossa vontade de ser, de querer e de vir. Ó Deus, cobre-nos com o teu sangue, Senhor, nos ajuda em tudo, Pai. Assim eu te peço, e uma vez mais te louvo, e por tudo te agradeço, no nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.